Continuando então, vamos para a conciliação do fornecedor. Conciliação fornecedor. Aqui em cima está aparecendo conciliação clientes. Altere aí no seu código para conciliação fornecedor, tá? Bom, essa janela é basicamente, praticamente igual à janela do cliente, né? Nós poderíamos até fazer uma janela só e modificar alguma coisa no código, mas para não ter complexidade, nós criamos uma janela separada. E aí qual é o segredo dessa janela? Qual é a diferença dela para a janela de conciliação do cliente? A janela de conciliação do cliente, ela utiliza o controller parcela recebimento. A janela de conciliação do fornecedor utiliza o controller parcela pagamento. Então, se nós viermos aqui no banco de dados, nós temos um parcela pagamento. E é os dados desse parcela pagamento que nós vamos carregar aqui, ó, em contas pagas. Tá? Então, esse cliente dataset aqui, ele tem que estar com os campos iguais ao desse parcela pagamento. Tá? E esses campos aqui, eles são ligeiramente diferentes do parcela recebimento. Então veja, olha, tipo pagamento, tipo recebimento, né? Então ligeiramente diferente, tá? De repente é melhor deixar uma tela separada mesmo. Até por conta de acessos, né? Pode ter um usuário que ele tem acesso à conciliação dos clientes, mas não tem a dos fornecedores e vice-versa, tá? Ok, então aqui em contas pagas, os dados que são carregados é o do parcela pagamento, ok? Lançamentos contábeis, idêntico às duas janelas anteriores. E lançamentos conciliados, também idêntico às duas janelas anteriores. Fizemos apenas uma adaptação, que aqui agora passa a ser data pagamento e histórico pagamento. E na janela de conciliação cliente era data recebimento e histórico recebimento. E valor pagamento leva valor recebimento. Tá? Foi feita essa adaptação aí. Então esses 4 primeiros campos vêm daqui. Esses 4 últimos campos vêm do lado de cá, ok? Vamos ao código. Controle infra. Carregamos aqui o VO e o controller padrão. E aí nós já temos aquele to-do. É melhor trabalhar com pessoa ou com fornecedor VO? E por quê? As mesmas considerações da janela anterior em relação ao cliente, né? Não temos os controles CRUD, nós não vamos inserir nada aí no banco de dados a princípio. Controles GRID, carregamos os dados aí do objeto VO, e aí como pegar a conta contábil do fornecedor e como filtrar apenas as pessoas que são fornecedor. Mesmas considerações em relação a cliente, né? Só lembrando aqui na tabela pessoa, fornecedor, ninguém é fornecedor aqui, olha. E ainda assim, se nós viermos aqui no sistema e abrirmos a conciliação do fornecedor, aparece aí todo mundo como fornecedor, né? E aí a utilização é idêntica à utilização da de clientes, tá? 39 de 2012, a diferença vai ser aqui, né, que nós vamos carregar dados daquela outra tabelinha, tá? Aqui nós temos os valores, olha, 100 aqui recebido, 100 aqui, quando eu pedir para conciliar, ele vai achar exatamente esse de 100 para ser conciliado, né? Vamos continuar então aqui na análise do código. Aqui para carregar o ID da conta e os dados da conta, nós temos que pegar esses dados aí na tabela fornecedor, né? A tabela fornecedor olha, ele também tem uma vinculação com conta e com pessoa. Se nós trabalharmos diretamente com fornecedor aqui, né, fornecedor VO e fornecedor controller, é provável que esses problemas sejam resolvidos de cara, facilmente. Vamos analisar isso daí. Em Actions, nós temos as duas Actions, né, a Action Lançamentos e a Action Conciliação. Na Action Lançamentos, temos aquelas mesmas questões. Estamos trazendo os dados da tabela correta. Existem outros dados referentes aos fornecedores, então você tem que abrir lá o DER unificado.
tem que verificar na parte lá na região da parte financeira, né, do controle financeiro, o relacionamento que existe entre o contas a pagar, a tabela fornecedor, as tabelas ali de... Deixa eu até ver o nome dessas tabelas aqui. Lançamento, tem a tabela lançamento pagar, você vai ter a tabela parcela pagar, vai ter a tabela parcela recebimento, que é a que nós estamos utilizando. Daí você vai ter a tabela lançamento pagar natureza financeira, né? Lançamento pagar centro resultado, olha, lança centro resultado. Então como é que essas tabelas elas se relacionam e a partir do relacionamento delas, quais são os dados que nós temos que carregar aqui? É a mesma questão lá para o cliente. De repente nós vamos ter que criar uma view para aí sim carregar os dados aqui corretamente e fazer essa conciliação, tá? Qual é o filtro que nós devemos utilizar? Né, que nós estamos trazendo todo mundo, mas nós temos que utilizar um filtro correto para isso daí. Esse filtro certamente está errado. Mesma pergunta novamente para o contábil lançamento, né? Já em conciliação nós temos aquelas 3 actions, né, como usar os dados daqui nesse laço. Nós estamos procurando só pelo valor. O segundo, se esses dados aqui devem ser persistidos no banco. E aí nós já temos aqui a terceira janela com dados que podem ou não ser persistidos no banco. E aí, se a gente vai persistir esses dados aí, desses lançamentos conciliados, vai ser uma tabela só ou uma tabela para cada tipo de conciliação? Já vão surgindo outras questões, tá? E quais são os procedimentos que nós devemos adotar caso um lançamento não seja conciliado automaticamente? É a mesma questão das 2 janelas anteriores. Aqui também é a mesma questão. Como é que nós vamos pegar a classificação da conta que não está vindo do banco de dados? Ok? Então é isso, né? Vamos estudar esses to-dos, resolver esses to-dos. Muitos deles pertencem à janela anterior. Resolvendo esses to-dos na janela de cliente, praticamente nós matamos esses to-dos aqui da janela fornecedor.